Boa noite, então. Me chamo Carlos. Eu vou ser co-host hoje com vocês aqui no evento. A gente está fazendo mais uma vez transmissão simultânea pelo YouTube. Então, temos algumas pessoas pelo YouTube que podem estar acompanhando. Eu gostaria também de solicitar para todos, né, que acompanhem as atividades do mosteiro. No nosso site do Mosteiro Sáquia já estão sendo divulgadas todas as atividades desse mês. Também nós temos uma lista de e-mail no próprio site, você pode cadastrar o seu e-mail e receber as informações de eventos, tudo que está acontecendo dentro do Mosteiro Sáquia, tá? Então, quem não é cadastrado e queira receber os nossos comunicados via e-mail, também pode ser por ali, tá ok? Também nós temos muitas campanhas sendo feitas, né, nesse momento de pandemia. O mosteiro passa por uma necessidade financeira também, né, de manter o mosteiro, né? Então, nós temos algumas campanhas sendo feitas de doações, aqueles que puderem contribuir. Boa parte o sustento do mosteiro hoje é feito pelo Lama Rinchen, né? Então, nós pedimos a todos aqueles que puderem ajudar também na manutenção do mosteiro, a manutenção dos ensinamentos será bem-vindo. Nós temos um programa de vouchers, que a pessoa pode comprar um voucher. Nós temos uma campanha de amigos do mosteiro, onde a pessoa pode fazer uma doação mensal para o mosteiro, tá? E aí as doações espontâneas, tá ok? Deixa eu ver aqui. Lama, acho que agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Obrigado por estar cumprindo esse papel de co-host conosco essa noite. Boa noite a todos vocês. Nossa terça-feira, já há bastante tempo, nós temos esse encontro com diferentes palestras e temas que possam ser temas atuais, para que a gente possa compartilhar ensinamentos baseados na filosofia budista e que tais ensinamentos, mesmo você não sendo budista, crendo ou não crendo, somos todos seres humanos. Então, essas palestras de terça-feira, elas são voltadas mais para a gente dialogar aquilo que é comum à humanidade, é comum a todos nós que somos seres humanos, quando estamos passando por alguns enfrentamentos. E talvez nós possamos ver os enfrentamentos não como uma coisa tão nociva, por dizer desta maneira, mas como que nós podemos, através desses enfrentamentos de situações difíceis, acabar descobrindo que temos habilidades, competências, qualidades humanas incomensuráveis, que quando nós nos conectamos com elas, nós acabamos por desenvolver habilidades e, principalmente, uma percepção mais ampla, mais acolhedora. E isso permite com que a gente venha passar por situações um pouco mais difíceis, de uma maneira, uma postura mental, emocional, mais positiva e mais construtiva, e que no final de tudo isso nós possamos sair positivamente transformados. Esse é o nosso propósito de ter esses encontros de terça-feira. E aí o que acontece é que o tema de hoje é saúde não é ausência de doença, desenvolvimento, equilíbrio e bem-estar. É importante que a gente venha a ter um olhar mais abrangente sobre saúde, né? É interessante que, às vezes, nós nos identificamos ou falamos mais talvez, quando nós nos vemos enfermos, mas nós não demonstramos regozijo quando nós estamos sadios. Parece incrível isso, né? Mas a gente costuma dizer, nossa, eu estou mal, eu estou doente, eu estou me sentindo isso, aquilo. Dificilmente a gente fala, nossa, eu estou tão bem hoje, eu estou feliz, eu estou tranquilo, eu estou sereno, estou bem, minha saúde está ótima, e assim por diante. Engraçado, a gente não vê muitas pessoas falando dessa maneira. Mas basta a gente ter algum adoecimento, nem talvez tão grave, mas algum desconforto físico, nós já falamos sobre ele, né? Então, é sobre essa perspectiva que eu queria conversar com vocês hoje. Saúde não é ausência de doença, mesmo porque
Muitos de nós têm algumas doenças crônicas e outras doenças que vão surgindo com a idade. Nem por isso nós deixamos de ser saudáveis. É interessante a gente pensar sobre esse aspecto. Por exemplo, se você tem pressão alta, você toma medicamentos para pressão. Se você tem diabetes, você toma medicamentos para diabetes. Então, muitas enfermidades hoje, graças à evolução do conhecimento médico, à evolução da indústria farmacêutica, nós temos muitas medicações que promovem a nós experiências de profundo conforto e bem-estar, mesmo, né, tendo alguma doença crônica, ou mesmo outro tipo de doença. A gente pode estar com algum tipo de enfermidade, mas à medida que nós nos tratamos, que nós nos cuidamos, e vai ser mais essa atuada da conversa hoje, do autocuidado, nós nos sentimos perfeitamente saudáveis. Então, nós também temos que pensar, nós temos dor física, dor mental, dor emocional, dor espiritual, né? Então, de uma forma ou de outra, se a gente pegar esses componentes que formam a dor humana, nós podemos talvez termos experiências com uma atenção mais próxima de nós, vamos dizer assim, e à medida que nós vamos identificando essas enfermidades, esses desconfortos, nós podemos gentilmente trazer o olhar para eles e verdadeiramente descobrir qual é a raiz desse desconforto. Esse é um convite, né? À medida que nós podemos dedicar um olhar mais atencional sobre o que é que está me oferecendo essa experiência de desconforto. Então, é importante saber que, mesmo que nós tenhamos alguma enfermidade, nós não somos a enfermidade. Primeiro, ter essa aproximação. Eu posso ter diabetes, mas eu não sou a diabetes. Eu posso ter hipertensão, mas eu não sou a hipertensão. Então, quando a gente começa a gentilmente ir separando isso, nós conseguimos dar atenção a cuidar da diabetes, a cuidar da hipertensão ou qualquer outra enfermidade. E o meu ser continua na sua atuada de uma ação construtiva, positiva, benéfica no mundo. Então, nós podemos começar a olhar isso por perspectivas diferentes. E assim nós podemos dedicar a atenção necessária para as ações que foram necessárias e que venham resgatar, promover, sustentar a nossa experiência de saúde e bem-estar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, é isso que eu queria propor para nós hoje, para que nós possamos ter esse diálogo. A outra coisa é como que eu desenvolvo esse equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, nós temos, de novo, emocional, mental, físico, né? Espiritual. Esse mental, a gente pode também olhar um pouco e considerar como social, né? Entre mental, espiritual, social, porque nós nos relacionamos com o nosso entorno, nós nos relacionamos com as pessoas que estão próximas de nós. Então, essas relações também promovem em nós movimentos internos das nossas emoções. E as nossas emoções, elas podem também interferir, de alguma maneira, no nosso estado físico. Por exemplo, se nós estamos tensos, se nós estamos nervosos, ou se por acaso nós estamos com raiva, né? Se nós estamos tristes, com saudades, no sentido só, solitário. Então, também, esses aspectos, né, das nossas emoções, também promovem em nós, talvez, se for muito forte, a saudade, se for muito pesada, a tristeza, ou se a raiva, né,
Também pode promover em nós desconfortos físicos, né? E se nós não dermos a atenção a isso que está se passando conosco, isso se tornar, né, por um longo tempo, esse sentido de ansiedade, sentido de angústias, talvez raiva, né? Por alguma coisa que não está andando bem como a gente queria, ou por alguém que fez alguma coisa que nós não esperávamos, e nós ficarmos meio que muito conectados e ilhados nesse sentimento, aí nós também podemos ter algum tipo de desconforto físico, né? Nós sabemos isso, depende da idade de cada um de nós. Nós já tivemos vários tipos de experiência, então nós sabemos que isso pode acontecer. Então, como que nós podemos desenvolver um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, e que esse equilíbrio mental e emocional venha a ser promotor de uma experiência, né, de bem-estar. E essa experiência de bem-estar, ainda se possível, acompanhada com um sentido de regozijo, um sentido de contentamento, que pode ser alimentado por uma virtude que é também nós nos sentimos contentes ao ver outras pessoas contentes. E não necessariamente somente pessoas próximas a nós que nós vamos ficar contentes porque elas estão contentes. A gente pode ser feliz só de ver um estranho sorrindo, um estranho feliz, né? Só de ver o feliz nos permitir sentir felicidade também. Lembrar que é bom sorrir, que é bom estar feliz. Então, esses estados mentais mais presentes, mais conectados, eles podem promover também nós experiências de conforto físico, ou seja, saúde como um todo. Então, se nós temos saúde mental, saúde emocional, saúde social e saúde física, né, nós vamos ter aí vários vetores contribuindo por uma construção de saúde, né? É importante entender isso. É importante resgatar um pouco disso. Obviamente que todos nós sabemos disso, mas o quanto nós damos atenção a isso, talvez varie, muito fora o íntimo nessa questão, né? Quanto nós nos permitimos, né, sentir desta maneira. Então, queria começar assim. Se nós, eu não sei de vocês que estão me ouvindo hoje, quais de vocês já têm alguma prática ou experiência de meditação? Quais de vocês fazem yoga, por exemplo? Quais de vocês fazem algum tipo de terapia corporal, ou Hofen, ou eutonia, ou RPG? Não porque está doente, necessariamente, mas porque essas terapias corporais fazem muito bem para a saúde. Faz tai chi, né? São movimentos corporais que ajudam, né, o movimento, né, do ar em nós, nos ajuda também a extravasar um pouco a tensão, a ansiedade, a angústia. Essas práticas corporais, elas ajudam muito no aspecto da nossa respiração, porque todas elas enfatizam a respiração, a consciência no movimento respiratório. Então, são práticas que trazem esse tipo de equilíbrio, né, para todos nós. Então, a gente deve, dentro do possível, né, nem que seja caminhar, né, sair, caminhar. Eu costumo dizer ventilar, vou sair para ventilar um pouquinho, né? A gente sai, caminha, né? Às vezes a gente quer caminhar só, às vezes a gente quer caminhar com alguém para conversar. Ou nós devíamos ter esse tipo de consciência no sentido da escolha. Hoje eu quero caminhar com alguém, hoje eu quero caminhar só, né? Eu quero estar mais comigo. Na minha caminhada eu quero deixar talvez algumas emoções, algumas memórias, algumas ideias, o que seja. Eu quero dar liberdade para que isso se mova em mim. Eu quero me tornar consciente que isso se mova em mim. E o que tiver a deixar, eu vou deixando a cada passo e vou indo ao encontro daquilo que constrói meu propósito, meu sonho, sentidos e significados, e que esses sentidos e significados vão construindo gradualmente esse sentimento de plenitude, né? E assim, pouco a pouco, a gente vai desenvolvendo esses componentes da saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social e assim por diante. Ok? Muito bem. Mas o cerne da temática é saúde na ausência de doença. Então, uma das coisas mais importantes aqui é
entender esse processo que, às vezes, muito de nós, acontece com muitos de nós, que é uma forte identificação com a doença. E quando nós nos sentimos muito identificados com a doença, parece que nós somos a doença. Na verdade, nós não somos a doença, né? Então, esse é um ponto importante para que eu possa perceber isso, né? Queria que vocês gastassem um pouquinho refletindo sobre isso, né? Seja qual for a enfermidade, nós não somos a enfermidade. Se nós deixarmos que esse pensamento tome conta de nós, nós damos, né, a essa enfermidade um poder que ela por si não tem. Então é importante entender isso, né? Às vezes, pacientes terminais, por exemplo, é uma situação mais grave, né? Mas, por exemplo, o paciente terminal, ele tem uma enfermidade. Ele não é aquela enfermidade, ele continua sendo aquele ser humano, né? Todas as qualidades de um ser humano. Somente se for uma terminalidade, esse paciente está consciente. Então, ele é um ser humano que está enfermo, mas ele não é a enfermidade. E se ele sabe que ele está no processo terminal, que ele vai morrer, ele não morreu ainda. Então, entre esses dois momentos, de eu saber de uma enfermidade e a minha terminalidade, existe um momento. E para muitas pessoas, esse é o momento mais significativo da vida delas. Então, da mesma maneira, nós não precisamos estar numa fase terminal ou com uma doença terminal. O importante é, se eu me identifico com a doença, essa doença vai ser na minha identidade. E aí eu esqueço do ser humano que eu sou, das qualidades humanas que eu tenho, da família, dos amigos que estão ao meu redor, por exemplo. Porque o foco foi todo para dentro da doença. Aí eu não presto nem atenção, talvez, nos cuidados que eu estou recebendo, do cuidador que está cuidando de mim, da atencionalidade, do carinho, da dedicação, de tudo que está sendo oferecido para mim. Eu não consigo perceber isso porque eu estou sendo a doença, e não o ser humano que está enfermo. Esse é o ponto. Então, outra coisa também é, quando nós adoecemos, se nós ficamos coadjuvantes, esperando que algo me cure, ou se eu me coloco na condição de protagonista. Ou seja, eu quero viver, eu quero sarar, eu quero voltar às minhas atividades, eu quero voltar a estar com a minha família, ou seja, uma vontade, uma intenção. Então, quando essa vontade, essa intenção está colocada ali, eu promovo em mim todo o movimento. Eu vou me fortalecer em todas as minhas qualidades, em todas as minhas competências, né, humanas. Num aspecto, minha mente vai estar posicionada num aspecto positivo, construtivo, consciente que eu estou doente, mas eu não sou a doença, então eu ainda continuo protagonista de exercer as minhas qualidades humanas, de sustentar o meu sonho humano de realização com a minha família, com meus amigos, com a minha profissão, o que for. Então, ao invés de eu ficar ancorado na doença, eu vou ter consciência da doença, vou aceitar os cuidados, vou ter autocuidado. Entende? Não é negligenciar, não é negar. Muito pelo contrário. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar assim, o que eu estou aprendendo nesse processo da enfermidade que eu estou nesse momento? Há coisas ricas a serem aprendidas aqui. Uma delas é receber o acolhimento, aceitar o cuidado que eu estou recebendo, aceitar o cuidado de quem eu estou recebendo, o cuidado, desenvolver gratidão pelo cuidado que eu estou recebendo e por aqueles que estão envolvidos em cuidar de mim. Então, quando entende que é uma mudança de olhar, é uma mudança de perspectiva enorme quando eu consigo fazer isso. E aí, o que está acontecendo? Eu estou me tornando um protagonista no meu processo de cura. Eu não estou esperando que alguém me cure. Eu estou sendo protagonista. Porque muitas vezes o medicamento está sendo
usado, aplicado, o cuidado do cuidador está sendo dedicado a mim, mas a minha motivação de curar-se, de curar-me, não está forte. Então, aí vem uma das principais coisas, quando essa frase, eu estou doente, mas eu não sou a doença. É quando eu preservo em mim a vontade e a intenção de continuar vivendo, e longamente. Se eu tiver uma intenção, um propósito que sustente esta vontade de viver, continuar vivendo, então a saúde vai estar muito mais relacionada com essa intenção e esse propósito. Porque, de uma forma ou de outra, nós somos seres biológicos e, por esta razão, e só por esta, nós estamos envelhecendo todos os dias, um pouquinho, e nesse envelhecimento, algumas doenças vão surgir. Então, se eu tenho consciência disso, eu também não vou ficar tão triste, ou deprimido, chateado, quando, por algum momento, eu adoecer. E mesmo que alguma desses adoecimentos possam ser, talvez, um pouco mais limitantes, no aspecto da minha mobilidade, no aspecto de eu poder fazer, não poder mais fazer tantas coisas quanto eu fazia antes, mas eu estou vivo, estou lúcido, preservo a minha intenção e a minha motivação, então eu estou saudável. Porque eu continuo a realizar coisas. Talvez não tantas no aspecto físico, mas se a minha mente está sadia, e eu sinto alegria por isso, essa alegria, né? Esse contentamento e, acima de tudo, essa gratidão por estar ainda, mesmo com as limitações que possam surgir, eu ainda continuo a ser positivo, construtivo, útil. Né? Então, todas essas coisas vão construindo, certamente, uma percepção de mim mesmo, vamos colocar dessa maneira, uma percepção de mim mesma mais positiva e construtiva e alegre, né? Então, é como o peixe pulando fora d'água, né? Aquele peixinho que fica pulando, né, fora d'água todo o tempo, ele está feliz, ele está saltitante, ele está, né? Então, essa postura mental diária, né, ela é importante. Lembra que a gente está falando mental, emocional, físico, social. Né? Então, também, esse social também pode ser chamado de espiritual. Sem a necessidade de uma connotação religiosa ou religião, mas para aqueles que têm uma prática religiosa firme, né? Uma prática religiosa onde todo o significado que essa religião traz, essa fé, seja também algo que traz lucidez, que traz serenidade, então eu posso colocar ela ali, né? Como algo tão importante, extremamente importante. Então, para aquelas pessoas que têm uma religião, uma religiosidade, uma fé, e realmente advogam essa fé que têm e vivem, né, inspirados em toda os ensinamentos que essa religião possa trazer, isso também, em um momento de algum tipo de adoecimento, essa fé, né, faz uma grande diferença, né? Porque ela mantém essa mente no estado positivo e construtivo. Né? Enquanto essa mente, nesse estado positivo e positivo, ela não adentra a região do medo e da confusão. Então, uma coisa importante, né, dentro da nossa, dessa visão que doença não é saúde, não é ausência de doença, é uma postura. Né? Tudo isso que a gente está trazendo aqui, na verdade, é uma postura. Né? Uma posição, né? Uma perspectiva, uma postura, um ethos, né? Perante a vida, perante o momento presente. Correto? Então, de todos vocês que estão aí acompanhando a gente pode, nesse momento, a gente pode até fazer uma meditação
rápida, gostosa, mas que traga a gente para esse lugar, ok? Simplesmente assim, nesse momento, agora, né? Como é que você está se sentindo? Como que você percebe a sua saúde? Podemos pensar a saúde física, podemos pensar a saúde emocional, podemos pensar a saúde mental, podemos pensar a saúde social, a saúde espiritual colocada aí junto, tá? Como que nós podemos ver isso? A gente pode ver dessa maneira, né? Então, se eu estou saudável fisicamente, essa consciência de estar saudável fisicamente, eu não tenho conhecimento que eu tenha nenhum tipo de enfermidade nesse momento, então, do que eu sei, eu estou saudável fisicamente, né? E se eu não estiver, a gente tem que deixar aberto todas as possibilidades. Se eu não estiver nesse momento saudável fisicamente, tá? Então, tanto uma resposta quanto a outra, a próxima questão é: quando eu me percebo totalmente saudável, por exemplo, como está o meu emocional, como está o meu mental? Então, se eu estou bem fisicamente, estou saudável, emocionalmente, eu estou tranquilo, sereno, lúcido, ou há alguma inquietação? Ok? E o outro também eu posso pensar, né? Eu falei emocional. Mental. Há alguma preocupação presente? Certamente que há, nesse momento que nós estamos passando, há várias preocupações, né? Então eu posso olhar para essas preocupações e tentar perceber se essas preocupações podem estar promovendo algum desconforto físico, pressão, gastrite, dor muscular, rigidez, né? Às vezes as tensões se manifestam de alguma forma, né? E espiritualmente, eu posso pensar, se eu sou uma pessoa que advoga uma religião, que eu tenho uma fé, se eu sou praticante dessa religião, eu percebo que nessa fé ela traz sentidos de serenidade, lucidez, toda vez que eu adentro alguma experiência de medo, confusão, insegurança perante tudo isso que está acontecendo atualmente, eu consigo, pela minha fé, sustentar uma postura, né, mais positiva, mais construtiva, né, mesmo com aquelas frases mais comuns. Isso está acontecendo, mas tudo passa, isso também vai passar, e, né, todos nós como sociedade vamos voltar, né, ao equilíbrio. Uma vacina pode ser encontrada, já vários testes estão feitos, ou seja, essa fé, essa lucidez que a fé muitas vezes traz para quem realmente tem uma prática religiosa, ela mantém esse sentido de uma perspectiva muito positiva, muito construtiva, e isso é muito bom, muito bom. Porque nós, enquanto humanidade, temos uma história, né? Nós já passamos por muitas dificuldades e nós fomos conseguindo passar por essas dificuldades, né? Então, quando nós temos fé, essa fé diz claramente, tudo passa, isso também vai passar, né? E eu mantenho uma postura positiva perante a vida, né? Os enfrentamentos que as confusões emocionais, mentais podem trazer, mas eu consigo sustentar essa postura positiva, construtiva perante as dificuldades. E isso é muito, muito bom, né? É muito bom. Então, e por outro lado, eu também trago como foco, né, o aspecto social, né? Nós somos seres humanos e uma das coisas tão importantes na nossa vida é a nossa sociabilidade, né? Nós nos sentimos pertencentes, né? A um grupo, pertencentes à família, pertencentes a uma roda de amigos, pertencentes aos meus colegas de trabalho, né? Uma das coisas que pega hoje em dia, né, nessa situação que nós estamos aí faz alguns meses, é justamente que esse convívio intenso social que nós estamos acostumados a ter,
neste momento, ele foi bastante reduzido, né? Então, eu estava preparado para isso, eu adoeci por causa disso, como é que eu estou? Né? Isso é importante. Mesmo porque existe um outro lado, que eu gostaria só de fazer um primeiro comentário, que é assim, talvez hoje, dado o isolamento e tudo isso que nós, de alguma maneira, estamos tendo que fazer, nós também podemos avaliar se as nossas relações sociais estavam realmente acontecendo de maneira verdadeira, intencional, plena, ou se era simplesmente estar com pessoas, mas muito das vezes, mesmo estando com pessoas, eu me sentia só. Então, eu não estava nesse convívio social, porque o convívio social é um convívio de trocas, né? A gente ouve, a gente fala, a gente toca, a gente abraça, enfim. Né? Qual era a qualidade do meu convívio social? Então, talvez esse foi o momento de nós, talvez, avaliarmos um pouco como era a nossa atividade social, porque não raro, muitas pessoas não perdem um happy hour e se sentem pessoas extremamente solitárias, porque elas vão para os happy hours, mas elas não falam de si. Não há uma troca humana. Né? A sociabilidade humana, essa que é tão importante, é justamente porque ela permite essa troca, né? De escutar, de falar, né? De perceber não é só comigo, de perceber o quão comum muitas coisas é, dentro disso que nós chamamos de humanidade. Então, essas coisas são importantes, né? E tudo isso, de uma maneira ou de outra, ela constrói saúde. Constrói saúde, né? Na verdade, é essa linha que a gente está seguindo, né? Eu posso ter um adoecimento, algum tipo de enfermidade, mas essa enfermidade não está me limitando naquilo que é mais essencial na minha vida humana, tá? Porque muitas vezes nós podemos até estar plenamente, fisicamente saudáveis, mas nós não estamos exercendo essa liberdade que essa saúde física nos oferece. Justamente porque saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde social e espiritual. Então, esses componentes, de alguma maneira, dentro do possível, eles devem estar equilibrados. Equilibrados. Para que daí, esse sentido de saúde, mesmo frente a alguma enfermidade que pode ser até mais grave, né? Muitas vezes a gente submete uma cirurgia, que tem um pós-cirúrgico longo, que exige um longo processo de fisioterapia, né? E nesses processos, como é bom o acolhimento, como é bom ter amigos que nos acompanhem. É sempre bom, talvez, ter várias pessoas, porque a gente, né, pode trocar, pode conviver. E esse sentir-se acolhido, né? O sentir-se acolhido, né, é um papel fundamental dentro do que a gente vai experienciando como saúde. Então, o processo em si, né, nesse exemplo que eu estou trazendo nesse momento, que é você fez talvez uma cirurgia e você tem um processo de recuperação longo, onde várias fisioterapias talvez sejam necessárias, né? Então, aí o acolhimento, saber que tem várias pessoas que estão ali ao seu lado, que várias pessoas podem te levar, a gente vai aprendendo muito nesse convívio. Tanto nós como paciente, também como todos aqueles que se colocam ao nosso lado para nos ajudar, para estar conosco nesse momento. E, na verdade, ambos estão sendo curados. Porque sempre que nós nos colocamos a ajudar alguém, nós também estamos sendo ajudados. E muitos. Essa é a graça, essa é a beleza desse convívio social. É muito importante isso. De novo, né? Doença não é ausência de saúde. Talvez
algumas enfermidades possam ser momentos de grandes reencontros. Talvez o mais importante é o reencontro de nós com nós mesmos. Porque na antroposofia tem um ditado que diz assim: ou você para, ou a vida te para. A primeira vez que eu escutei isso, há muito tempo atrás, de um médico muito querido que cuidou de mim por muitos e muitos e muitos anos, acredito que até hoje eu o tenho como meu médico, né? Ele que falou essa frase uma vez para mim: ou você para cuidar de si, ou a vida para dizer a você que ela, vida, precisa de atenção. E ela vai usar dos mecanismos que ela precisar para chamar a sua atenção. Então, acho que são mais de 3 décadas que eu escutei isso a primeira vez. Um pouco mais. Agora estou aqui funcionando um pouquinho. Um pouco mais. Estou ficando velho, né? Então, enfim. Mas essa frase, né? Ou você para, ou a vida te para, é algo que carece de uma reflexão muito, muito, muito grande, né? Que no momento em que nós nos descuidamos desse precioso renascimento humano, frase bem budista, me desculpe aqueles que não são budistas, mas nós, do budismo, automaticamente falamos renascimento. Então, essa experiência que nós estamos tendo neste momento, né, ele é consequência de incontáveis outros renascimentos, nos quais nós devemos ter produzido muitos méritos para nós termos vindo ao mundo, né, da maneira como viemos. Cada um de nós com a sua história, ok? Então, tendo sido dotado desse precioso renascimento humano, ele em si, esse renascimento, ele em si, ele é uma grande escola, na verdade, porque enquanto nós estamos vivendo, como nós estamos nesse exato momento, quanto que nós não estamos aprendendo, quanto nós não estamos ensinando, quanto nós não estamos trocando com os outros. Então, talvez esses adoecimentos que nós possamos, essas enfermidades que nós possamos desenvolver ao longo da nossa vida, sejam verdadeiras promotoras de muitos encontros, de muitos reencontros. Hoje em dia, nós vivemos a vida de uma maneira muito rápida. Tudo é muito rápido. E essa velocidade toda não está permitindo que a gente viva e experiencie o que essa vida está querendo, se esforçando tanto para nos oferecer. E, de repente, ela resolve dar algumas puxadinhas no freio de mão, já que você não está com nenhuma vontade de diminuir um pouco o seu ritmo, mas essa vida, ela quer viver. Essa vida, ela quer viver porque ela nasceu para ser vivida. Mas isso não é outra pessoa falando não, tá? É essa vida que nós somos, neste momento, ela nasceu para ser vivida. Nós temos consciência disso? Quanto de consciência nós colocamos nisso? Quanto nós verdadeiramente nos oferecemos a oportunidade de viver a vida conscientemente, lucidamente. Hoje em dia a gente fala mindfulness. Né? Mindfulness, nome bonito, mindfulness. Mas para todos nós que somos praticantes de mindfulness, fica aí a pergunta, né? Você está plenamente consciente da sua vida, do que essa vida que nós estamos vivendo está nos oferecendo? Ou nós estamos
tão egoisticamente focados em pequenos pontos dessa vida e negligenciando tantos outros. Então, de repente, a gente adoece. É a vida dizendo assim, ó, estou te dando um tempo para você parar e olhar. De repente você reclamava que não tinha atenção de ninguém. Uau, olha a atenção de quantos você tem agora. De repente você achava que não tinha carinho de ninguém, ternura de ninguém. Tá aí, agora você tem bastante. Simplesmente assim. Então, dentro dessa pequena frase, né? Ou você para, ou a vida te para, ou você para. Agora vamos complementar um pouquinho, né? Ou você para viver a vida, essa vida, né, que nós temos agora, ou a vida vai parar você para que você se torne consciente disso. Então, não é raro, né? Muitas pessoas estão envolvidas com o seu sucesso profissional, estão envolvidos com o seu acúmulo de bens materiais, sempre pensando, claro, em oferecer o conforto à família, a melhor escola aos filhos, e isso. Sempre vai ter uma justificativa lógica, racional, que vai justificar tudo isso. Só que, de repente, cadê você para usufruir de tudo isso? Cadê a sua saúde que lhe permitiria usufruir de tudo isso? Então, esse equilíbrio que a gente está falando entre a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde social, a saúde espiritual, esse equilíbrio é que permite com que você trabalhe, com que você goste, que você tenha o sucesso que você merece, que você tenha as aquisições legais, mas que você não se escravize disso tudo, por isso tudo, não se torne escravo disso tudo e deixe de ter uma vida saudável. Só que aqui, a saúde, a palavra saúde, agora vai ganhar uma outra dimensão. Que seria saúde, seria quando esses vetores que eu estou citando desde o começo dessa conversa, eles estarem sendo a eles dados a mesma atenção. Atenção à minha saúde física, atenção à minha saúde mental, atenção à minha saúde emocional, atenção à minha saúde social e espiritual. Então, tudo isso aqui, né, compõe esse sentido de saúde que nós estamos tentando construir. Quando nós meditamos, agora entrando nessa temática, né, quando nós meditamos, nós trazemos a nós mesmos o olhar, ou seja, meditar é fazer uma inversão de olhar. Ao invés de olhar para fora, eu vou olhar para mim. Eu vou me tornar consciente de tudo que está se passando comigo neste momento. Como é que eu estou neste momento? Simplesmente oferecer a oportunidade de fazer isso. E relaxar totalmente. Relaxar. Processo bastante difícil hoje em dia. Deixar que o seu corpo totalmente se solte. Que você respire e solte. Você inale e solte. E nesse soltar, você vai ter que liberar as tensões. Que tensões? Agora é a hora de identificá-las. Que tensões? O que está prendendo meu músculo? O que está me enrijecendo? Então, oferecer a si próprio esse olhar e identificar isso. E deixar ir para que seu corpo relaxe. Continua respirando e agora, a cada exalação, você vai observar
alguma inquietude emocional em mim? Há alguma ansiedade, alguma angústia, algum medo, alguma insegurança, alguma confusão, alguma saudade? Então, vou respirar, vou olhar para isso tudo e vou liberar isso tudo. Vou liberar. Let it go. Drop it. Deixe ir. Ai, mas essa saudade não sai. Ok. Toma nota. E deixa aí. Aí eu vou ver meu mental. Estou cansado, fatigado mentalmente. Muitas preocupações, muito trabalho. Né? Muita tensão. Muita, né? Também reconheço e deixo ir. Deixo que a minha respiração vá fazendo essa limpeza. Inalando, reconhecendo e exalando. Não é para pôr para fora, não é para ter aversão, não é para empurrar para fora, não é isso. Reconhecer e dar a você esse momento de relaxar. Você não está negligenciando. Você simplesmente está reconhecendo. Né? E todas as coisas que você notar, você perceber, apenas note. Né? E deixe ir. Aí você, até a hora que você consegue ter um corpo relaxado, uma mente lúcida, serena, as emoções se equilibraram. Se você tem fé, né, traga essa fé naquilo que você tem como objeto de refúgio, a sua prática religiosa. Né? Lembre dessa fé, lembre das bênçãos que essa fé te promove todo o tempo, tenha certeza disso. Se você não tem nenhuma fé, ancora no seu amor, na sua generosidade, na sua bondade amorosa e compassiva. Acima de tudo, ofereça a você mesmo um momento de profundo acolhimento. Acolha-se. É como se você se desse um abraço apertado. E nesse abraço, você se solta totalmente, como uma criança faz quando abraça o pai ou a mãe. Abraça e solta. E ele dorme, né? Então, você se permite, não durma, mantenha-se lúcido. Mas se você permite essa sensação, talvez um dos mecanismos que funciona quando você chega nesse momento do abraço é se você lembrar de um momento na sua vida em que isso foi experienciado e você tem isso na sua memória, traz isso para a sua memória e deixa que aquele mesmo momento se repita. E deixe-se ser acolhido nesse abraço. Se você não tem isso na memória, não tem problema. Construa uma nesse momento. Como? Você está vivo, você está saudável, você está com a mente sã. Então, você pode, nesse momento, na sua respiração, desenvolver esse acolhimento, essa bondade amorosa para com você mesmo. E sinta-se amado, respeitado, acolhido e protegido em você mesmo. E relaxe nesse momento. Permita-se pertencer a esse momento. Até que você perceba um profundo equilíbrio, amplitude, serenidade. Nesse momento, os 4 pontos que a gente vem falando durante esse encontro até agora, eles se harmonizam. E permita-se permanecer nesse lugar. E você vai ser a pessoa mais saudável que você podia ser. Por quê? Porque você se acolheu como você está nesse momento.
Então, mesmo que você tenha algum tipo de enfermidade, neste momento, este momento é a sua realidade. Como que você está nesse momento, nessa meditação? Se a sua resposta é feliz, essa é a sua realidade. Então, neste momento, você está saudável. Mesmo que talvez você tenha alguma enfermidade um pouco mais complexa, não sei quem está me ouvindo do outro lado, mas mesmo que você tenha uma enfermidade terminal, neste momento que você consegue desenvolver esse estado, onde esses componentes físico, mental, emocional e social ou espiritual, eles se harmonizam, e por quanto você conseguir manter esse estado, você está plenamente saudável. Então, muitos de nós não conseguem manter isso porque a gente antecipa o que vai vir depois. Se eu fizer esse processo, o que vai vir depois, eu saí desse eixo. O que vai vir depois não está sob o nosso controle totalmente. Porque o nosso depois depende de incontáveis causas e condições, sobre as quais nós não temos nenhum controle. Então, se nesse momento você está se sentindo acolhido, amado, respeitado, seguro, protegido de você, e cada respiração que você tem, cada inalação, retenção, expansão e exalação que você está tendo nesse momento, seja promotora de um estado de serenidade, lucidez, paz, saúde. Essa é a sua realidade. Nós só temos uma realidade. É a realidade deste momento. Nós podemos fazer essa prática que a gente está fazendo aqui, conversando, tendo essa roda de conversa, muitas vezes durante o dia, se for necessário. Depende da nossa necessidade, da realidade de cada um. Então, saiba que você tem essa ferramenta. E todas as vezes que você fizer uso dela, você naquele momento, você está saudável. Física, mental, emocional, social ou espiritual, como você quiser chamar. Né? E esse é o momento. Então, quando nós meditamos, nós sabemos, na meditação, a única coisa que nós temos é o momento presente. Se nós conduzirmos a nossa vida todo dia, dentro do que se chama hoje em dia de mindfulness, onde eu consigo carregar esse mesmo estado que eu desenvolvo na minha almofadinha de meditação, e eu conseguir levar esse mesmo estado mental, ou seja, essa mesma experiência, reconhecendo esse mesmo caminho, em todos os lugares onde eu estiver, no metrô, no ônibus, caminhando na rua, no meu trabalho, em uma reunião, seja onde eu estiver. Se eu conseguir sustentar essa atencionalidade em mim, e nesse momento ser protagonista dessa ações, né, que promovem esse equilíbrio em mim, estou saudável. Mesmo que eu esteja enfermo. Porque a minha postura é saudável. A minha postura mental, emocional, física, espiritual, social, ela é saudável. E sustentando essa perspectiva, né, plenamente consciente disso, o que acontece? Essa postura da nossa mente, ela é promotora de saúde. Hoje em dia, vários trabalhos de pesquisa nas neurociências existem, né, que já entregam trabalhos robustos de pesquisa fazendo essa correlação, né, da importância da manutenção do equilíbrio emocional. Tem até protocolos de cursos que tem isso. O
cultivando o equilíbrio, o balanço emocional, tem a meditação, né? O CBCT, Cognitive Based Compassion Training, que é o treinamento da compaixão na abordagem cognitiva, o CIB, que é cultivando Emotional Balance. Tem vários programas hoje, tem mesmo os programas de Mindfulness, né? Eles são programas que estão aí e quando levado a nível de pesquisa, tem indicado fortemente que dos componentes, né, tão importantes para essa experiência de saúde, mesmo tendo algum tipo de enfermidade, essa postura, né, lúcida, serena perante a vida, ela é promotora de saúde, mesmo. Então, não é dizer que a meditação cura. Essa afirmação não pode ser posta, né? Seria prometer alguma coisa que eu não posso, ninguém pode entregar. Mas o que, quando nós curamos os nossos venenos mentais, ou seja, se eu sinto raiva, eu posso corrigir isso. Se eu sinto ciúmes, inveja, mesquinhez, ganância, ou seja, todos esses olhares perante o mundo, né, a realidade, que promovem em mim estados de ansiedade e insegurança, obviamente que sustentar por longo período esses estados, né, de emoções aflitivas, certamente faz que haja, né, um descarrego do que nós chamamos hormônios inflamatórios, que vão, de uma maneira ou outra, impactar, sim, a nossa saúde. Não adianta somente eu ter uma alimentação super balanceada e saudável se a minha mente se sustenta no estado de qualquer uma das aflições emocionais e que meu sistema endócrino fique despejando uma grande quantidade de hormônios inflamatórios que são promotores de estresse. Bom, aí é uma outra aula, um outro assunto, mas se nós, perante a nossa perspectiva perante a vida, a maneira como nós percebemos a nossa interação com a vida, a maneira como nós decidimos viver essa vida, aí nós estamos sendo protagonistas de uma vida saudável. Então, aquela frase lá da antroposofia, né? Ou você para ou a vida te para, talvez a vida não precise nos parar porque ela está feliz da maneira como nós estamos conduzindo e experienciando, porque a vida é uma experiência, nós estamos experienciando, né, a vida desde que nós nascemos, e nós estamos, através de trazer a nossa atenção sobre as nossas ações nesse mundo, nessa vida, nós estamos enjoying, nós estamos aproveitando essa vida de uma maneira positiva e construtiva, e por isso nós somos capazes de ter, né, os nossos estados de emoções equilibradas, positivas, um estado mental sereno, lúcido. Tratamos a nossa alimentação, fazemos nossa caminhada, os nossos exercícios físicos para promover, né, a saúde física. E também temos, né, um círculo social no qual nós nos sentimos acolhidos, com o qual nós interagimos de uma maneira positiva e construtiva, e observamos a felicidade dos outros e nos sentimos felizes. Importante, extremamente importante, se sentir feliz com a felicidade dos outros. Observamos o nosso papel que contribui, né, nessa sociedade, nesse meio social que eu estou. Então, eu me sinto útil ao outro. Sêneca diz isso, o sentido da vida é ser útil ao outro, né? Shantideva, a filosofia budista, vai dizer que a nossa interdependência, quando nós percebemos claramente que somos interdependentes, e quando nós nos sentimos felizes por essa interdependência, e olhar para o outro e falar, eu dependo de você para ser feliz. Difícil, né? Mas é. Ninguém é feliz sozinho.
É só lembrar, quando você está muito feliz, qual a primeira coisa que você tem vontade de fazer? Compartilhar com alguém. Quando você está sozinho, triste, o que você gostaria de ter? O acolhimento de alguém. Pronto. Só nesses dois exemplos já demonstra que nós somos interdependentes. Então, aceitar essa interdependência, viver essa interdependência, né, ser feliz com ela, certamente que promove em nós, né, grandes espaços internos, né, experiências internas nossas, de felicidade. E essa felicidade como um todo, né, é uma felicidade como um todo, que anda por todo o nosso corpo. Então, essa felicidade como um todo promove equilíbrio nesses mesmos hormônios que eu falei antes. Agora, esses hormônios que vão estar correndo em nós são os hormônios, esses que nós conhecemos, os hormônios promotores de uma sensação de bem-estar, uma sensação de equilíbrio, de conforto, né? Então, quando nós falamos de cultivo, né, de sustentar um balanço emocional, eu abriria isso para que nós possamos, né, sermos protagonistas de um cultivo, de um balanço físico, emocional, mental, social e espiritual. Trazer esse equilíbrio. E a gente pode chamar até uma frase de Mahatma Gandhi, que diz que felicidade é quando o que nós pensamos, falamos e fazemos estão em harmonia. Então, há várias maneiras de dizer isso, né? Se não me falha a memória, acho que é Antônio Damasio que diz que nós somos seres tão, tão, tão sociais que a tristeza da morte é porque ela é um ato que fazemos sós. Ninguém nos acompanha. Então, de alguma maneira, né, essa saúde, ela está, de uma maneira ou de outra, correlacionada com essa troca humana que nós temos. Então, um dos sentidos, talvez a gente possa, só a título de reflexão, pensar, é que a experiência de saúde, né, ela reflete construções sociais, né, plenas. Aqui, construções sociais é num planeta bem abrangente. A nossa família, pai, mãe, avós, tios, tias, irmãos, filhos, amigos, aí vai abrindo isso, né? Nós temos aquele núcleo mais próximo, que ele vai se abrindo, ele vai se abrindo, ele vai se abrindo. Então, à medida que nós conseguimos exercer essa humanidade social, né? Essa humanidade em si, ela representa, né? Essa humanidade, né? Em si, ela representa este eixo de equilíbrio, né? Afinal, somos seres humanos porque habitamos esse corpo humano. Então, esse eixo humano, que é a nossa saúde física, né? Esse eixo emocional, que é desde criança, desde bebezinho, né? Que nós somos amados, recebemos ternura, afeto, cuidado. Isso vai crescendo conosco e nós automaticamente vamos nos preocupando com aqueles que são os promotores daquela experiência de ternura, de afeto. A gente vai entendendo isso e aí a gente tem a preocupação, né, com esses que nos dão isso diretamente, uma parte do tempo, nossos pais. Então, é o nosso primeiro ato empático. Nós temos esse legítimo interesse que eles estejam bem. Aí as nossas ações de cuidar deles, né, vai surgindo à medida que nós vamos nos tornando adultos. E esse cuidar do outro representa o cuidar de mim mesmo, porque eles que cuidaram de mim. E eu começo a estender isso para, né, as pessoas próximas. Eu vou percebendo que essa mesma relação de ternura, afeto, cuidado, interesse pelo bem-estar do outro, essa ação de cuidar do outro vai se tornando o que nós vamos conhecendo como compaixão, né?
E essa compaixão, ela se move também, porque nós não queremos que ninguém esteja tendo experiências de sofrimento. Aí vem um lugar muito importante de todo esse processo, que é o que a gente chama de a experiência da autocompaixão, que significa esse autocuidado para que eu esteja bem. Eu estando bem, eu posso cuidar de outro. Então, ao cuidar de si, para cuidar do outro. E nesse movimento, que é essencialmente humano, né? O cuidar, nesse cuidar, nós estamos nos cuidando. Nesse estar cuidando de si, você está zelando pela sua saúde. E aí, de novo, vai ser a saúde física, mental, emocional, porque elas estão juntas. Esses processos não são processos separados. Eles são processos que vão ocorrendo juntos. Quanto mais conscientes nós estamos disso, aí sim pode entrar as palavras de meditação, né? Quanto mais mindful, plenamente consciente eu estou desse movimento todo, mais eu vou me tornando esse protagonista da minha experiência de saúde física, mental, emocional, social, espiritual. Então, mesmo que nós tenhamos algum tipo de enfermidade, mesmo que nós tenhamos algum tipo de impedimento, desde que essa mente esteja lúcida e de alguma maneira esse corpo funcional, isso tudo que nós estamos conversando aqui é possível para todos nós. Mas talvez a última coisa que eu vou acrescentar a essa conversa é nós temos que ter a intenção disso. Querer, né? Ter a intenção de ter a experiência e ser promotor dessa experiência. Né? Aí nós vamos desenvolvendo isso de uma maneira muito mais ampla. Né? E aí a nossa vida vai se tornando cada vez mais útil. E quando nós nos percebemos úteis, o sentido, o significado, o propósito dessa vida se torna incomensurável. Vamos dedicar, né, uns 5 minutinhos aí para deixar que essa conversa, de alguma maneira, se torne inspiradora para todos nós. Legal? Então a gente pode fazer isso. Então, seja onde você estiver nesse momento, se possível, escolha uma postura que você se sinta confortável e que você consiga manter essa postura por alguns minutinhos. O principal, se for possível, mantenha a sua coluna reta, seus ombros nivelados. Se você estiver sentado em cadeiras, coloque as solas dos 2 pés em pleno contato com o chão. E para quem, caso esteja sentado em almofadas, na posição do lótus, semilótus ou a posição do índio, também certifique-se que você tem a sensação de base, de chão, de estar ancorado onde você está. Coluna reta, ombros nivelados, as mãos, palmas para baixo, descanso sobre as pernas, ou, para quem gosta, a mão direita sobre a mão esquerda, deslize uma sobre a outra, até que os polegares se toquem gentilmente. E agora desenvolva uma intenção de oferecer a você mesmo alguns minutos onde o seu olhar é totalmente voltado a você mesmo. E assim observe a sua postura. Vamos tentar mantê-la durante todo o exercício. Vamos fazer 3 respirações. Essas 3 inalações iniciais, elas devem ser longas, porém gentis.
Não há necessidade de forçar nada, mas se ela puder ser mais longa. E a cada exalação, solte o corpo totalmente. A exalação facilita isso. Começando pela cabeça, sua face. Solte a testa, as sobrancelhas, pálpebras, a bochecha, os lábios, o maxilar, a língua, as orelhas, pescoço, ombros. Vá soltando e relaxando todo o seu corpo até chegar à sola dos seus pés. E também, a cada exalação, deixe ir naturalmente, não force. Apenas dê liberdade para qualquer inquietude, qualquer das emoções afetivas que possam estar presentes, como angústia, ansiedade, insegurança, medos, confusões. Respire e dê liberdade para que tudo isso possa ser exalado, mas não force. Não há nada aqui a ser rejeitado, nada aqui a se tornar apegado. Simplesmente dê liberdade. Deixe ir. Se quiser ir, e acolha se quiser ficar. Respirando naturalmente, gentilmente. E sempre a cada exalação, relaxe seu corpo e libere toda e qualquer inquietude para que se movimente e possa ser liberado. Ao mesmo tempo, fazendo uso da sua respiração, principalmente a inalação. Traga e ofereça a você mesmo a bondade amorosa e compassiva. Seja gentil com você mesmo. Seja cuidadoso e respeitoso com você mesmo. Até que você experiencie profundo acolhimento. Acolha-se naturalmente. E experiencie-se em uma experiência bondosa, amorosa, gentil e compassiva para com você mesmo. Desenvolva intencionalmente uma firme intenção, uma firme motivação de sustentar por si mesmo um olhar acolhedor, positivo e construtivo.
Desenvolva a intenção de que as ações do pensar, do falar e do agir sempre possa expressar suas melhores qualidades, as suas qualidades humanas, o seu expertise, seja no que for, aspirando que as suas ações no mundo possam ser sempre positivas e construtivas, não somente para si, mas para todos aqueles, seja onde for que você possa estar naquele momento. Deixe que a sua respiração seja um agente harmonizador, algo que te equilibra, algo que sustenta a sua atenção. E assim, que as suas experiências de conforto e bem-estar físico, mental, emocional e espiritual possam ser cada vez mais duradouros e presentes. Para encerrar o exercício, fazemos novamente 3 inalações longas e gentis, desenvolvendo uma grande motivação. E seja qual for a experiência, o insight que eu possa ter desenvolvido nessa curta prática, que eu possa sustentar isso em todos os momentos. E com isso, nós encerramos esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa. Espero que ela tenha sido útil, inspiradora de alguma maneira, e que nós todos possamos desenvolver esse sentido, esse propósito de saúde no seu mais amplo significado. Sabendo sempre que quando nós nos tornamos úteis uns aos outros, o nosso sentido de vida se torna mais amplo, mais significativo. Muito obrigado.